Manhana de Ogum, ali da Orfanatrofe. Hoje estou junto com a mãe Pati, lá da comunidade de Vila Mapa, que é uma baita de uma liderança comunitária também, né? Essas Iabás, né? Essas Iás, esses babalorixás também são grandes referências políticas dentro de um trabalho comunitário, e isso é político também, assim. Eu não tinha compreensão na época. Hoje, olhando para trás, eu percebo que muito de mim hoje tem a ver com esses espaços que eu vim. E o meu pai também foi conselheiro do Floresta Aurora, né, que é o primeiro clube negro aqui de Porto Alegre, na época que existiu o apartheid racial aqui no Sul, não podia frequentar o Clube dos Brancos, e aí os negros criaram seu próprio clube, que era o Floresta Aurora, e o Satélite Prontidão também, que era um outro clube construído pela comunidade negra. Assim. Enquanto o grupo jovem, meu pai era conselheiro, a gente fez todo um projeto de revitalização da biblioteca do clube. Para isso, nós, com os nossos 12, 13 anos de idade, a gente organizou um galeto, organizamos uma festa. Então, desde então, assim, por mais que eu não concebia aquilo enquanto política, já eram espaços que me permitem hoje não só fazer o discurso em relação às mudanças que a gente precisa, mas também compreender que a gente tem que colocar a mão na massa, que a gente tem que coletivizar desde sempre, que ninguém faz nada sozinho, assim. No movimento estudantil na URGS é quando eu conheço a luta mais organizada, né? Fiz parte do Diretório Acadêmico de Educação Física, ali eu lutei pela unificação do curso de licenciatura e bacharelado, ali eu lutei por ter restaurante universitário dentro do nosso campus, ocupei 4 vezes a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelas ações afirmativas, né? As cotas sociais, as cotas raciais, fui do Diretório Central dos Estudantes, ali eu entendo a luta mais organizada, mais partidarizada também, ali que eu encontro, né, os partidos políticos, assim. A decisão de disputar as eleições veio em 2016, né, todas aquelas lutas que teve na cidade, no Brasil, em 2013, contra o aumento da passagem de ônibus, contra a Copa do Mundo, todas elas eu participei enquanto estudante, já prestes a me formar, né, eu me formo na URGS no final de 2013, então participo de todas as jornadas de junho, de luta, me formo no final do ano e faço um concurso público, mas ainda não tinha sido chamado. Então, fico quase um ano nesse interstício de formada até assumir o Estado. Eu fico quase um ano num limbo, assim, só militando. Peguei algumas cadeiras extras na faculdade, né, de curso 2, para tentar manter o vínculo, manter o RU, manter o TRI. Mas é mais ou menos ali que eu começo a me enxergar enquanto uma trabalhadora, né? Não mais enquanto uma estudante, mas uma trabalhadora precarizada, né? Já entro no Estado com várias políticas sendo implementadas de parcelamento de salário, de não reajuste, uma categoria majoritariamente de mulheres, mulheres bastante cansadas, assim. A gente chega da universidade com muita energia, né, de fazer a mudança na escola, e a escola está passando por um processo de precarização secular, né? Então a gente se defronta com aquela realidade ali também. A criação do coletivo Alicerce veio nesse sentido. Assim, não queremos ser só um coletivo de estudantes, de movimento estudantil, queremos ser um coletivo também de trabalhadores. Aí a gente cria o coletivo Alicerce em 2013, depois de todas essas lutas, boa parte de nós já se formando, virando trabalhador ou virando pessoa desempregada. Em 2016, a gente resolve que é importante debater política para mais setores da sociedade, não só o movimento estudantil, não só o movimento sindical, dos servidores públicos. A gente queria debater com as mulheres da MAPA, com as mulheres do Rincão, com as mulheres da Restinga. A gente queria debater com um trabalhador que não fazia parte do movimento sindical, porque nem sabia que existia sindicato. E aí a gente resolve disputar as eleições como uma forma de debater com mais pessoas, levar as nossas ideias para mais pessoas. E de primeira a gente consegue a primeira suplência do PSOL com 2.652 votos. Assumo depois deputada federal, vereadora, no lugar da Fernanda Melchione, que é eleita deputada federal, né, em 2018. Assumo a Câmara já no meio de uma polêmica por causa da camiseta que eu estava vestindo do Malcolm X, então aquilo ali já virou uma manchete internacional. Recebi carta de solidariedade do movimento negro de diversas partes do mundo, assim, do movimento panafricanista, e ali eu começo a compreender um pouco dessa hostilidade que é estar dentro de um espaço de poder tão restrito, né, a uma determinada camada de classe, de raça, de gênero. Né? Em 2018, acho que começo a compreender todas essas disputas. Fizemos de novo uma campanha do Povo que Batalha na última legislatura, na última período eleitoral, e conseguimos aí 15.702 votos, assim. Então,
É uma Então, caminhada coletiva, sabe? Poucas coisas dependeram da Karen, né? A decisão da a, Karen é estar à disposição do a sua coletivo. a sua trajetória ela foi de fato assim ganhando experiência, né? Devido à sua descrição, é esse entendimento que eu tenho. Bom, e com relação toda a sua descrição e todo os obstáculos a qual você passou, não somente nesse processo do pleito para chegar à candidatura e efetivamente ser eleita, mas também como pessoa, como estudante, né, como uma cidadã, como que faz parte da sociedade. Aí eu pergunto para você, com relação à cota de gênero, né, que é obrigatório para todos os partidos políticos e, consequentemente, a ocupação na Câmara e Assembleias. Qual a sua opinião e como isso pode ser melhorado para termos mais mulheres acessando a essas esferas do poder? Então, gurias, eu acho que as cotas, o recurso, né? O recurso do fundo eleitoral, ele é fundamental. Sem recurso, a gente não consegue ter panfleto, a gente não consegue ter arte, a gente não consegue ter transporte, ter uma alimentação. É muito difícil, porque a gente tem que tirar do próprio bolso, e normalmente é isso, né? São mulheres trabalhadoras, boa parte delas precarizadas, sendo que investir dinheiro para conseguir expandir as suas ideias, a sua visão de mundo. Então, de certa forma, o fundo eleitoral equilibra, né? Faz com que pessoas que são oriundas da classe trabalhadora, que não são herdeiras, que não têm um grande patrimônio, consigam também disputar com setores da sociedade que já estão há muito tempo organizados para ocupar esses espaços, assim. E tem esse perfil, né, de serem homens, de serem velhos, de serem brancos, de serem endinheirados. Então, é um perfil político que está presente de norte a sul do nosso país, assim. E é importante, sim, a gente questionar, né? Por quê? Por que a sociedade é pensada e organizada a partir desse perfil, dessas visões, que não, né, por consequência, não sofrem os mesmos problemas que as mulheres e que os negros e negras, que os indígenas, que os ribeirinhos, que os, né, as pessoas mais empobrecidas pela crise social passam. A sociedade é organizada a partir dessas visões de mundo, assim. Eu acho que é importante o Estado, né, ao ter o fundo eleitoral, ajudar a organizar, inclusive a questionar essas estruturas de poder que atravessam, inclusive, o legislativo, não só o judiciário executivo, mas o legislativo, onde a gente consegue produzir leis, produzir outras visões de mundo, fiscalizar as estruturas que nós temos, assim. Então, eu acho que é importante. Sem o fundo eleitoral, com certeza eu não teria conseguido a expressão de votos que nós tivemos. Nós temos a prioridade de usar boa parte do nosso recurso para material gráfico. Então, assim, ó, nossas ideias precisam chegar. Nem todo mundo tem o mesmo acesso à internet, o mesmo acesso aos dados do que a classe média. Então, não dá para ficar restrito à internet. Material impresso caro, né? Então a gente trabalhou muito dentro dessa perspectiva. Assim, vamos usar os recursos que a gente tem. Foi mais de 500 mil de materiais distribuídos na cidade, com as nossas ideias. Foi capa de jornal, né? Diário Gaúcho, que é um jornal que dialoga com o povo que nós queremos acessar, que foi um recurso nosso, que nunca tinha, né? A gente nunca tinha comprado uma capa de Diário Gaúcho. Assim. Então, eu acho que nesse sentido foi extremamente importante. Em 2016, a primeira vez que eu concorri, eu fiquei enquanto suplente, nós não recebemos, para não dizer que nós não recebemos nada, nós recebemos 1.000 panfletos do PSOL. Né? Eu me filio no PSOL democraticamente em 2016 para concorrer. Isso é uma crítica que eu levei em todas as atividades públicas que eu participei até 2018, assim, porque realmente faz diferença, né, para mulheres, para negros e negras, ainda mais de um partido que reivindica nessas pautas estruturais e estruturantes. Assim. Então, também tem essa disputa interna da estrutura que a gente opta, né? Se identifica ideologicamente. Como é que a gente consegue se organizar também para fazer essa disputa? Então, são esses dois movimentos, né? Um debate com a sociedade, que é assim importante a gente ter o fundo para equilibrar essas desigualdades que existem, um debate interno em relação aos partidos que ainda são dirigidos também, sendo da esquerda e da direita, por um mesmo perfil socioeconômico, pelo mesmo perfil identitário em relação à sua raça, ao seu gênero, à sua sexualidade, e como é que a gente tenta esgaçar um pouco mais esse debate das cotas, né? Cota é só a gota, é só uma pontinha do iceberg. As dificuldades
inclusive para nós, mulheres negras, é para existir dentro do parlamento, né? Visto o que aconteceu com a Marielle Franco, agora dia 14 de março, 3 anos do crime bárbaro. Isso é algo que está se tornando um padrão de coerção às mulheres parlamentares, às mulheres negras, principalmente as mulheres trans, né? Erika Hilton passou por um processo recentemente, agora em janeiro, de um atentado dentro da sua própria residência. A Carolina, co-deputada de São Paulo, co-vereadora de São Paulo, também do nosso partido, também passou por um atentado na frente da sua casa. Então, debater a nossa segurança também é uma pauta importante, porque a gente não quer só entrar dentro do parlamento, a gente quer ter o direito de vivenciar os nossos 4 anos de mandato, né? Sendo ouvidas, sendo respeitadas. Olha o que aconteceu com a Isa Pena, também do nosso partido, lá em São Paulo, né? Nossa deputada, que sofreu um assédio sexual dentro da Câmara dos Deputados. Está sendo julgada agora pela Comissão de Ética. Então, são esses debates que eu acho que também é importante estar combinado com a discussão das cotas, sabe? O parlamento é um espaço muito hostil para a nossa forma de discutir, para a nossa forma de se comportar, para a nossa forma de se vestir, né? É um espaço muito machista. Ok. Estão me ouvindo agora? Acho que eu caí aquela hora. Karen, agora sou eu que vou te perguntar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tá perfeito. Tá me ouvindo? Tá, sim. Ótimo. Então, eu caí e voltei, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a gente está falando de política e nós sabemos que nós, mulheres, né, pela estrutura, pelo comportamento, por aprendido, né, social, muitas vezes a gente se distancia dessas pautas porque aprendemos, né, um comportamento aprendido que essas pautas não seriam para nós, né? Pensando nisso, o que tu poderia nos passar, por exemplo, para quem é leigo, está vendo a live aqui, não entende de política, acha que está tudo muito embaçado ainda? A gente quer que tu fale um pouquinho o que é o papel da vereadora, né? Do vereador, o que o vereador faz pela cidade, né? Quais são os alcances que ele tem para realmente ajudar a cidade a se tornar melhor. Se tu pudesse compartilhar com nós um pouco dessas atividades e também se tu puderes falar dos projetos, né, que tu está tocando agora como vereadora, principalmente, né, para nós que moramos em Porto Alegre e que precisamos de uma Porto Alegre melhor. Queria que tu falasse um pouco sobre o que a vereadora faz, né, e também comentar um pouco desses projetos que tu vem tocando aí, vem participando, vem engajando o pessoal para que a gente possa ter uma cidade mais acolhedora. Então, Dai, o que eu penso? Assim, o principal é que tem vários perfis de vereança, né? Qual o perfil que eu defendo e que eu compreendo que é mais efetivo para as mudanças que a gente deseja, né? Em relação à justiça, equidade, acesso aos direitos, assim. O vereador, ele tem que ser uma esponja, ele tem que ser acessível e ele tem que ser sensível às pautas da população, né? E o que é sensível numa perspectiva de uma maioria, né? Não dá para legislar em detrimento da maioria para uma minoria da cidade. Como é que a gente consegue pensar Porto Alegre? Para isso, eu acho que a gente tem que ter análise, tem que ter estudo. De que cidade é essa? Que cidade é essa que nós estamos falando? De 1,5 milhão de habitantes? Quem são essas pessoas? Né? As mulheres, por exemplo, são a maioria da cidade. Né? A maioria dos porto-alegrenses são mulheres. Aonde estão essas mulheres? Aonde essas mulheres moram? Onde é que essas mulheres trabalham? Como essas mulheres circulam pela cidade? A cidade é um espaço seguro para essas mulheres? Então, ter uma análise de conjuntura, compreender da situação política, o que está posto hoje, qual é a fotografia que nós temos da cidade. E, a partir disso, conseguir ser canal de denúncia. As pessoas, elas têm leitura dos seus problemas. As pessoas, elas sabem muito bem dos seus problemas, de qual é salteado, da água, da luz, da falta de creche, da falta de saneamento, do ônibus lotado, do ônibus que demora, da dificuldade de conseguir um emprego, da dificuldade de conseguir ter acesso a um primeiro emprego, a uma oportunidade, né? O checklist dos problemas, eu acho que faz parte da campanha de qualquer político, né? Se eleito, eu prometo, pá. Então, acho que para além do checklist, de conseguir listar os problemas hoje que afetam a nossa população, como é que a gente consegue pensar para além dessa superfície, né? Quais são os determinantes desses problemas sociais? Qual é que é a engrenagem que determina e que muitas vezes reproduz, né? Porque toda política, toda ação, ela vai ter uma consequência imediata, uma consequência a médio prazo, assim. Quando a gente pensa em resolver esses problemas, né, no sentido radical de ir à raiz do problema,
eu acho que a gente consegue ser mais honesto com as pessoas, né? Porque eu, Karen, sozinha, é muito difícil a gente conseguir fazer a diferença se a gente não tem uma composição de legisladores, de representantes, que tenham um compromisso em resolver de uma forma radical aquele problema. Eu não quero resolver o problema da MAPA em detrimento do Rubem Berto, ou do Rubem Berto em detrimento da Cruzeiro. O problema é o mesmo, é saneamento, é a discussão do acesso às políticas públicas. Como é que a gente consegue pensar esses problemas de uma forma mais radical? E como é que a gente educa o nosso povo a pensar dentro desse sentido? Infelizmente, a gente foi muito educado a fazer o debate da sua rua, né? A minha rua, o meu bairro, né? Muito pela lógica do orçamento participativo. Então, tu discute o orçamento do seu bairro, tu disputa, né, com o Rubem Berta uma parte mínima do orçamento da cidade. A gente acaba não discutindo o grande orçamento da cidade, o orçamento anual que é quase 8 bilhões, sabe? Então, acho que nosso povo foi educado por nós políticos a pensar o seu especificismo e não consegue pensar uma combinação dos fatores, não consegue pensar um projeto de sociedade. E os governantes utilizam muito das nossas especificidades para nos dividir, para nos colocar a competir por pequenas migalhas de orçamento, enquanto o grande orçamento, que é discutido normalmente em 2 sessões da Câmara de Vereadores, é muito acelerado. Muitas vezes nem os vereadores conseguem se apropriar de todas as emendas e fazer uma discussão qualificada, porque é toque de caixa mesmo, sabe? A gente não consegue socializar e não consegue formar as pessoas para debater numa outra perspectiva de projeto de cidade. Então, isso para nós é fundamental, assim, conectar os problemas específicos do bairro aos problemas que são apresentados pelo governo e que as pessoas compreendam essas engrenagens. A gente educa muitas pessoas a fazer denúncia para o 156, para o 118, que é referente à PTC, as pessoas não sabem fazer uma denúncia. Então, as pessoas têm um problema, às vezes, de falta de acesso a uma cesta básica, no seu CRAS, no seu CREAS, não conseguiu acessar uma vaga na creche, as pessoas não sabem a quem recorrer. Então, o nosso mandato ele tem que estar de portas abertas, para estar acolhendo as dúvidas mais cruas das pessoas, porque as pessoas não são educadas a buscar informação. E muitas vezes, quando vão buscar informação, 156, por exemplo, para mim encaminhar uma denúncia pelo sistema, eu preciso que as pessoas me deem o número do protocolo, que elas tenham autonomia, liguem, de preferência gravem um vídeo, tirem uma foto, e me enviem com todas essas informações, que daí eu consigo acelerar o processo, a gente não perde tanto tempo, né? E o próprio 156 muitas vezes não dá o protocolo para as pessoas porque diz que não precisa do protocolo, sabe? Então são umas coisas assim que o próprio sistema ele é muito ardiloso, ele vai criando dificuldades para as pessoas conseguirem efetivar o seu papel, né, sua cidadania. Então resgatar isso e pressionar para que esses mecanismos hoje criados pela prefeitura de ouvir a população sejam de fato efetivos. A fiscalização da execução das políticas públicas para nós é o principal, assim, eu passo o dia inteiro mandando mensagem para o secretário, fazendo agenda, fazendo requerimentos de pedidos de informação, de pedidos de providências, porque eu acho que o nosso papel é incomodar, né? O legislador, o vereador, ele não tem acesso à chave do COP, né? Mas a gente tem o dever de fazer proposições, cabe ao executivo acatar ou não, né? Então, o nosso papel é encher a mesa do governo, do executivo, com solicitações reais, concretas, necessárias, que a gente tem um mapa, mais ou menos, da cidade de Porto Alegre, a gente consegue identificar todos esses problemas e a gente precisa que utilize os recursos públicos para isso. E para a discussão de que não tem recurso público, a gente vai pelo outro lado, que é os devedores, né, os sonegadores de impostos, ISS-QN, quem não paga IPTU, a gente vai ver uma elite porto-alegrense do setor financeiro, do setor da especulação imobiliária, que estão passando por essa crise econômica com lombo liso. Assim. Então, armamos também as pessoas a compreender que quando o governante diz que não tem de onde tirar, ele está fazendo uma opção, porque ele vai tirar do servidor público, aí ele vai tirar do professor, do assistente social, aí vai tirar de um serviço porque vai terceirizar, e depois a empresa, né, declara falência, não paga os direitos, como a gente está vendo agora nas escolas, né, na limpeza e higienização, a empresa simplesmente não pagou, não recolheu o fundo de garantia das meninas, não pagou as multas decisórias, a gente está correndo atrás das justiças. Então, a precarização da máquina pública, o desmonte dos serviços públicos, para nós também é um problema. Né? Então, politizar nesse sentido, as pessoas, muitas vezes, elas não querem saber se o serviço é público ou privado, elas querem serviço lá.
Só que muitas vezes elas não compreendem que um trabalhador precarizado, hoje, amanhã pode ser elas ou um filho delas, né, tendo que se submeter a uma relação de trabalho contratualizada, sem direitos garantidos, né? Isso para toda a sociedade é muito ruim. Assim. Então, como é que a gente valoriza o serviço público? Como é que a gente expande as vagas de serviço público? Como é que a gente incentiva a autonomia e o empreendimento das pessoas que muitas vezes não conseguem competir com as grandes empresas, com as grandes multinacionais que vêm para o nosso país e quebra toda a concorrência, porque tem domínio de toda a cadeia produtiva, sabe? Então, são discussões também desse nível que a gente quer fazer com as pessoas, sabe? Não quer só ficar naquela discussão da pequena política ali, um projeto de lei para dividir cada vez mais um bolo michado, sabe? Como é que a gente consegue debater o grande orçamento, como é que a gente consegue debater quem são os grandes privilegiados da nossa cidade, como é que a gente educa o nosso povo a enxergar que muitas vezes ele é lesado para manter alguns privilégios da casta política, né? Nós, vereadores, da casta do judiciário, né? Dos grandes empresários que mandam nessa cidade. Então, para nós é muito isso, assim, contribuir com a aprovação política do nosso povo, fiscalizar contratos, debater um grande orçamento. Para nós está sendo essas as tarefas, assim, meninas. O nosso intuito com relação a esses debates das lives do mês de março é exatamente isso, fazer com que a sociedade não somente questione o poder, mas se questione qual é o meu papel. Exemplo, você falaste da cota, né? Com relação, você teve um repasse pelo FEFEC ou pelo fundo partidário? Pelo fundo partidário. Exatamente. A população não sabe nem que existe esses dois repasses públicos, não sabe de onde eles são oriundos, eles não sabem que o Supremo ele não tem nenhum envolvimento, existe critérios para a divisão desses valores, né? Dependendo das cadeiras que cada partido ocupa no poder. Então, esse repasse é representado fracionalmente através desses pré-requisitos, né? E você, como, vamos dizer assim, se beneficiou com esse repasse através do seu partido, muitas outras mulheres ou muitos outros candidatos também poderiam se beneficiar. Como mesmo você falou, tem o poder mais antigo, ou seja, aqueles candidatos que já são neto, bisneto de governadores, presidentes, deputados, vereadores, é uma corrente patriarcal, né, que vem de pai para filho, esse poder vai quase como uma herança, né, mas temos muitos candidatos muito bem preparados para esses cargos, mas assim como o povo não tem esse entendimento desse fundo partidário, do fundo público, fundo partidário e o FEFEC, né? Eles também não têm o interesse de cuidar, de fiscalizar ou de entender o que o candidato está fazendo o gasto com aquela verba, e seja para a publicidade, o jornal, TV, panfleto, seja para você conseguir chegar até a casa do eleitor, explanar toda a sua intenção com relação a modificar, seja a parte educacional, seja a saúde, seja a segurança, que todos os níveis nós estamos carentes. Agora, com a pandemia, a minha preocupação maior, e acredito que a preocupação de todas as mães, é a educação, né, dos nossos filhos, que está, infelizmente, estamos nesse ciclo. E se a gente não se unir e a gente não entender o que o poder está fazendo para nos amparar, né? Porque também não temos como sair batendo de porta em porta, a gente tem que entender o que o governo tem obrigação, o que nós podemos exigir deles, né? E isso, a população, a sociedade, ela passa esse direito dela para um terceiro e cobra desse terceiro, que ela não sabe quem, não sabe como vai defendê-la, né, com relação a todo um desvio, toda uma aplicação de verbas errôneas naquele momento ali que não entendem. Essa é a verdadeira palavra, não entender do processo. Bom, com relação a essa situação, o que você, ou melhor,
o que a Câmara Municipal de Porto Alegre, né, estão dando atenção com relação a essa parte, a parte da educação, que assim como você veio de uma família humilde, teve todo uma trajetória educacional e sentiu na pele, seja porque você era negra, seja por causa da sua situação de classe, né, sua situação social, né? Tem toda uma história, assim como eu também tenho uma história, mesmo sendo branca, não é essa situação, mas eu gostaria que você explanasse para nós, né? Com relação a essa pandemia, eu vejo que nós vamos ficar muito em déficit com relação à educação dos nossos filhos, seja na classe inicial, seja na classe do ensino médio, até os técnicos. Teremos profissionais daqui a uns 2, 3 anos, né? Ainda colhendo o resultado da pandemia. Né? E o que o poder público, com a ajuda da Câmara Municipal, que é agraciada com a maior, né, a capital com o maior número de mulheres, né, eleitas, né? O que nós podemos contar com vocês com relação a isso? Então, gurias, assim, a Câmara de Vereadores agora, por mais que seja uma bancada de 11 vereadoras mulheres, né, ela está bem intransigente em relação às medidas sanitárias e a bandeira preta da pandemia no nosso estado, aqui em Porto Alegre. Por 2 dias a gente não iniciou as aulas presenciais, estando com o nosso sistema de saúde à beira de um colapso. Hoje a gente está com mais de 100% de superlotação. Em 80% dos nossos hospitais públicos e privados, tem pessoas esperando em filas, já morrendo, porque não estão tendo acesso ao atendimento intensivo. E isso, para nós, é uma responsabilidade tão grande, porque a gente está há um ano de pandemia, né? Agora nós já temos a vacina. E o que faltou para a gente conseguir ter uma rota própria de compra dessa vacina? Agora eu estava lendo a Folha de São Paulo. O governo federal deixou de investir no combate à pandemia no ano passado de 80 bilhões em verba de Covid, entendeu? Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem um Covid, que a Câmara destina os recursos dos mandatos, né, que a gente não está utilizando agora, que não estamos fazendo trabalho presencial. Esse recurso vai todo para um Covid. Aonde está sendo investido esse recurso? Por que a gente não tem testagem em massa? Eu estou entrando com uma representação essa semana porque foi gasto um recurso que veio para a população indígena, quilombola, pessoas em situação de rua, povos ciganos, tinha vários critérios para as populações específicas que veio um recurso do Ministério da Cidadania, e foi dito que foi comprado 300 mil testes com esse recurso, que era específico para essas populações. Essas populações não foram testadas, e onde está, né, onde é que foi investido esse recurso todo? Para onde foram esses testes? Assim, então, o papel da vereadora de fiscalizar, organizar uma representação, e vamos encaminhar essa semana para o Ministério Público de Contas, né, o MPC. Vamos fazer essa discussão sexta-feira agora no Conselho Municipal de Saúde, porque todos os recursos da saúde têm que passar pelo Conselho. O Conselho é um espaço de controle social, onde tem gestão, onde tem trabalhadores, onde tem os usuários. E esses recursos não passaram pelo Conselho. A mesma coisa a verba do PNAES, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que desde o início da pandemia, gurias, era para ter sido destinado para cestas básicas para as escolas. Nós fizemos uma pressão na FASP no ano passado, em setembro, outubro veio as cestas básicas, novembro já não veio, dezembro já não veio, janeiro já não veio, e é um recurso mensal que vem direto do governo federal. Também vamos estar organizando uma representação, já estou com reunião marcada com a nova diretora da FASC, porque tem uma demanda muito grande. Acabou o auxílio emergencial esse mês, né? A gente tinha um auxílio municipal emergencial, que era michuruca, mas se combinava com o auxílio do governo federal, era R$100 por pessoa, mais R$50 por membro da família, tinha vários critérios, assim, mas agora esse mês a gente não tem nada, a gente não tem R$600 do governo federal, não tem nem os R$300, a gente não tem nem os R$100 do governo municipal. Assim, a gente precisa pensar uma alternativa de renda. Se a gente quer que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas não tenham que se aglutinar nos ônibus, que as pessoas não tenham que se deslocar pelo centro da cidade, a gente precisa garantir medidas econômicas para as pessoas ficarem em casa. E isso hoje não existe. Então, colocou para o colo do trabalhador ter que decidir morrer de fome ou morrer de vírus. Sendo que, se a gente for pegar qualquer pesquisa, os bilionários ficaram mais ricos durante a crise, sabe? Então, a gente não taxa os superprivilegiados, a gente não busca
um país mais equitativo. O vírus está sendo utilizado para matar pobre, matar desempregado, matar analfabeto, matar pessoas em situação de rua, matar indígena, matar pessoas velhas, porque não produzem mais, sabe? É um vírus que está sendo direcionado para determinados segmentos da nossa sociedade, assim, e é muito cruel, porque agora, tendo vacina, tu percebe que é uma negligência, tu percebe que é um governo que não é falta de competência, ele é muito competente em operar essa política de morte, em criar uma grande confusão, né? E ao mesmo tempo a gente não consegue ter força para derrubar, né? Para colocar outra coisa no lugar. O próprio povo trabalhador fica esperando que ele caia de maduro, que ele caia de podre, e ele não vai cair de podre, entendeu? E com isso a gente está com 250 mil mortos, a gente está com um índice de contágio maior da história da pandemia. Se seguir nesse ritmo, a gente vai terminar de vacinar as pessoas, né, contra o Covid-19 só em 2023, e é essa a nossa angústia. Amanhã, quarta-feira, na Câmara de Vereadores, vem um projeto do governo Mello justamente para a gente debater e votar a compra e a aquisição das vacinas de uma forma autônoma ao governo federal. Então, isso pode contar com o nosso voto, com o voto da oposição a esse governo, justamente porque a gente entende que o foco hoje é a gente vacinar a população. É a única forma da gente garantir o crescimento econômico sem prejudicar as pessoas mais pobres. Pessoas que têm recursos vão para o Mãe de Deus, vão para o Moinhos, têm plano de saúde, pegam um helicóptero e vão para outro estado. Pessoas pobres morrem na fila do Postão, da Cruzeiro, da UPA da Bom Jesus, da UPA da Lomba do Pinheiro. E é dentro desses termos que eu acho que a gente tem que discutir com o setor do empresariado que está afoito, mas ao mesmo tempo é isso, o dele sempre esteve garantido. Quem morre é o peão. E não tem nenhuma iniciativa por parte desses setores em um auxílio emergencial para os seus trabalhadores revezarem, ter um esquema de trabalho remoto, um revezamento mesmo dos postos de trabalho, assim, sabe? Então, não temos que ter pena, não temos que ter dó. A economia se recupera se a gente tiver investimento, né? E nesse momento, a gente tem que investir na vida, na preservação das vidas das pessoas. Nesse sentido, estamos na briga para manter as escolas fechadas, até ter a vacinação dos setores que são essenciais, depois dos setores essenciais, os setores da educação. A educação ainda não é considerado serviço essencial, ainda não é considerado. Isso é uma outra discussão, né? Tem que ser considerado, a gente tem que fazer essa discussão. Mas isso nunca foi feito. Então, agora, no meio da pandemia, vira essencial e abre as escolas tudo. Acho que também não é por aí, assim. E um auxílio para as mães ficarem em casa, para as mães puderem pagar cuidadoras para ficar com seus filhos. É a alternativa que a gente consegue vislumbrar nesse momento. Karen, oi. Nossa conexão, tá me ouvindo? Tá travando um pouco. Eu acho que isso, eu tô cuidando do tempo também. Acho que tu trouxe uma informação muito rica para nós, que é justamente esse debate, né? Essa coisa afoita que está vindo, principalmente nesse momento que, por isso que a gente trabalha, né? Pensou nesse projeto para a mulher, porque justamente todo mundo está sofrendo, todas essas, né, os exemplos que tu trouxe, as pessoas dos bairros mais pobres, todo mundo está sofrendo muito os impactos dessa pandemia. Mas eu acho que tu trazer essa questão da educação, que a gente tem as mães que estão em casa, que não podem trabalhar, que não podem empreender, porque elas têm que, né, se retirar, cuidar dos filhos, e as escolas estão fechadas. Acho que tu trouxe uma pauta super importante. Acho que todo mundo deve abraçar a vacina, assim como a principal alternativa, né, para a gente poder sair desse momento e a economia se recuperar na cadência que for necessária. E a gente quer esse apoio, né? Quer esse investimento para que todos possam, né, trabalhar com segurança, e aqueles que não podem trabalhar voltem a pensar, né, nas formas e as oportunidades do mercado voltem a acontecer, desde que as pessoas tenham essa oportunidade. Eu queria te agradecer, porque eu sei que tu tem um outro compromisso às 9 horas, né? Foi um prazer conhecer o teu trabalho. A gente vai começar a acompanhar também, a gente vai ter várias lives, né? Na semana que vem nós vamos falar com a Cláudia, que também é uma outra vereadora, que vai conversar conosco sobre a saúde da mulher. Porque a saúde da mulher, né, em tempos de pandemia, a gente precisa falar de saúde mental, né, de todos os membros da família, mas principalmente da mulher, porque como tu trouxe para nós os recortes, né, de gênero, raça e classe, nós ainda temos muito mais impacto na questão da sobrecarga de trabalho, né, tanto a mãe ou a mulher que está em casa porque está em isolamento, né, está se cuidando, mas ela tem toda uma família para gerenciar, tem crianças, tem filhos, e isso acaba impedindo ela de sair para trabalhar e todas essas questões. E a saúde vem com um peso muito grande,
Então, a gente vai falar na próxima semana, no dia 8, sobre saúde e saúde mental em tempos de pandemia. Queria te agradecer, e acho que foi ótimo o que tu trouxe para nós, né? Tu trouxe ali todo o recorte que a gente queria falar do gênero, da raça, da classe, que isso sim tem diferença, né? Como tu falou, essa coisa do orçamento participativo, tem questões de bairros que não dá para tu ficar disputando com o outro, porque é os mesmos problemas, né? Então, acho que a gente precisa ter um olhar mais empático e também trazer essas informações de saber o que o vereador faz, né? E saber que a gente pode contar com vocês e recorrer para se fazer uma grande fortaleza, uma grande rede de apoio para realmente essas populações sofrerem menos, né? Porque tem sido dias bem difíceis para todos nós. Queria muito te agradecer, a Lori caiu, mas acredito que ela vai conseguir aí salvar a nossa live, né? E te dizer que estamos profundamente lisonjeadas de ter a tua presença. Já temos, né? Já tem algumas admiradoras aí do teu trabalho e conta com a gente, que a gente puder ajudar. A gente também está montando um projeto que vai ser pós essa live, que é trabalhar a capacitação das mulheres para entenderem de política e para as que querem pleitear vagas, né? Estruturar elas com planejamento, com conhecimento de contabilidade eleitoral, que é a especialidade da Lori, falar de planejamento financeiro, planejamento, que é a minha especialidade, e trazer, né, a voz de vocês que estão nos representando para auxiliar a gente a fazer escolhas melhores, né? Porque 2022 está aí, a gente tem algumas escolhas importantes para fazer, e a gente precisa ter mais mulheres conectadas e por dentro do que a gente pode fazer para melhorar. Certo? Gurias, muito obrigada, tá? De coração. Sucesso aí nessa empreitada. Isso é novidade, isso é fundamental. Muitas pessoas me encontraram na campanha dizendo que não tinham acessado o recurso do fundo eleitoral, pessoas que foram jogadas lá para preencher cota de laranjas mesmo. Isso da esquerda à direita, que para nós assim é muito frustrante, né? Porque a gente está lutando contra um sistema muito articulado, né? Enquanto mulheres que somos, eu acho que a gente precisa ter essa visão, assim, essa união, começar de baixo para a gente conseguir movimentar essas estruturas aí que foram feitas não por nós, não para nós. Acho que a gente tem que questionar tudo isso mesmo. Então, contem comigo, tá? Um beijo grande. Beijo, muito obrigada, Karen. Sucesso, bom trabalho para ti. Para nós. Oi? Foi. Entrou? Então, gente, bugou a nossa internet aqui. Tivemos hoje, então, um encontro com a Karen, que foi a vereadora, que falou com a gente, trouxe aí um monte de coisas super importantes sobre esse momento que nós vivemos de pandemia, né, e sobre as iniciativas que estão se formando na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Eu quero agradecer a participação de todos. A Lori, que é a minha parceira para esse projeto, acabou tendo a sua conexão interrompida, mas o que a gente quer convidar vocês, no dia 8 de março, às 20 horas, nós teremos uma nova convidada para compor aí mais uma live sobre informações sobre a saúde da mulher. Então, conta com a gente, fica ligada, manda suas perguntas, a gente vai tentar conseguir de verdade transmitir no Facebook ao vivo, a gente teve algumas falhas, mas a gente está aí disposta a trazer informação de qualidade e de quem está fazendo acontecer no nosso cenário político, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, sigam a gente no Facebook, Lori Quevedo, Daiane Rodrigues, e conheçam um pouco mais do Por Elas, Mulheres na Política. Uma boa noite para todos.